Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Reprogramação Mental Positiva, onde nós compartilhamos aqui algumas ideias para ajudar a treinar a sua mente para pensar de uma forma mais otimista e positiva. No episódio de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que esses temas que eu estou compartilhando são temas que a gente ouviu da audiência, vocês nos perguntando sobre isso, e aí resolvi fazer um vídeo explicando. No episódio passado, que foi o episódio número 1 dessa nossa terceira temporada da série Reprogramação Mental Positiva, eu compartilhei como manifestar a casa ou o apartamento dos sonhos utilizando a sua consciência, o poder da sua mente, junto com a lei da atração. Aí eu falei um pouco sobre alguns relatos que eu tive de cocriar apartamento, casa alugado e também cocriar para comprar, porque para mim tanto faz se você quer alugar ou comprar, você quer um cantinho gostoso e confortável para você que você merece. E hoje a gente vai falar sobre carro, como manifestar o carro dos sonhos. Não é qualquer carro, é o carro que você realmente quer, que o seu coração está desejando. E eu passei por isso também, gente, e quero compartilhar com vocês. O primeiro carro que eu cocriei foi de forma inconsciente. Porém, sempre fui uma pessoa que tive muita fé em Deus. Sempre fui uma pessoa de acreditar no sobrenatural. Sempre, desde criança, fui muito espiritualizada. E até me tornei uma pessoa bem religiosa uma época da minha vida. E o que aconteceu? Quando eu cocriei o meu primeiro carro de forma inconsciente, porém trabalhando com a fé que eu tinha em Deus. Eu tenho, né? Não é sobre fé, é sobre saber, né? Que a fonte existe, que um designer inteligente do universo existe. Mas enfim, então vou compartilhar meu relato, vou falar o que eu fiz, dar algumas dicas e você pode ir anotando. Será que você já fez isso também? Então vou compartilhar onde estavam ali os meus erros e acertos para que você possa, quem sabe, utilizar na sua vida essa informação da melhor forma possível que você achar útil para vocês, tá? Então, conforme eu conto meu relato, vou dando essas dicas. Então, a primeira vez foi acreditando em Deus mesmo, acreditando que Deus iria me abençoar com um carro novo. Então, eu sempre tive muita fé no mundo espiritual, no mundo que a gente não vê. E isso me trouxe até aqui. Hoje, mais do que nunca, tenho não só fé, mas certeza de que o mundo sobrenatural existe e ele governa o mundo natural e físico. Então, naquela época, eu tinha somente fé em Deus. Eu precisava de um carro, eu era recém-casada com o Elcio, meu marido, muitos anos atrás, e eu tinha engravidado. Então, a gente casou uns 3 meses depois de casados, aí eu engravidei. E a gente estava morando de favor na casa dos meus pais, porque a gente era recém-casado, a gente ainda não tinha recursos para ter a nossa casa e nem ter o nosso carro. E como a casa do meu pai era grande, a minha irmã já não morava mais lá, tinha só a minha irmã caçula e tinha espaço. Então meu pai falou, por que vocês não moram pelo menos o primeiro ano de casados, até vocês se estabilizarem e depois vocês vão para o lugar de vocês. Aí a gente aceitou. Então nós não tínhamos carro, nós não tínhamos casa, mas a gente tinha muito amor e tinha um bebezinho chegando, o nosso filho Max, que vai completar 13 anos agora, né? Então, a gente emprestava o carro da minha mãe. Tinha o carro da minha mãe e o carro do meu pai. Meu pai saía para trabalhar no carro dele e o carro da minha mãe ficava para fazer as coisas da casa. Mas aí o Elcio tinha que sair para trabalhar, né? Eu também. Então era um pouco complicado ficar emprestando o carro. Aí até que um dia eu falei assim pro Elcio. Falei, amor, eu não quero mais ficar usando o carro da mamãe emprestado, não. Eu quero que a gente tenha o nosso carro. A gente precisa do nosso carro. Aí ele falou, mas amor, com que dinheiro que a gente vai comprar? Eu falei, eu não sei, mas Deus proverá. Essa é uma frase, né, no meio evangélico muito forte. Eu falei, Deus proverá.
né? Eu não sei, mas eu sou filha do dono do ouro e da prata e ele vai me dar um carro. Olha só, gente, isso é lei da atração na Bíblia. Já está nas igrejas a lei da atração e as pessoas demonizam, não sabem que isso é um princípio bíblico até. É um princípio universal que existe. Que quando você mentaliza com sentimento, emoção, você emana uma frequência eletromagnética, porque pensamento é elétrico, coração é magnético, sentimento é magnético. Então você emana esse sinal e pela lei da atração, que é a personal organizer do universo, aí ela vai dizer, opa, essa sintonia está na frequência de quem tem um carro. Então eu tinha certeza que eu não precisava olhar para a minha situação atual, que uma força sobrenatural iria entender que eu necessitava de um carro e apesar das circunstâncias parecerem desfavoráveis, Deus iria fazer um milagre acontecer, alguma coisa acontecer e eu ia ter o meu carro. Ok, não tínhamos nenhum real para dar de entrada no carro, nenhum real. Mas lembrando, nessa época eu não chamava de lei da atração, eu não conhecia isso, mas eu acreditava em Deus. Aí eu comecei a fazer a minha parte, agradecer a Deus pelo carro. Eu falava, Senhor, me dá um carro, Senhor, eu preciso por causa disso, disso e disso. E desde já eu te agradeço porque eu sei que já fui atendida. E isso também é lei da atração que está na Bíblia, que diz, quando orardes, ore como se você já tivesse recebido. Então não é ficar suplicando, é orar como já tivesse recebido, agradecendo. Obrigado pelo meu carro novo. Obrigada por me dar o carro novo. E você já agradece mesmo que a tua garagem esteja vazia. E isso eu fiz de forma inconsciente, sem saber que era a lei da atração, mas usando a minha fé. Aí, então a primeira coisa é acreditar que é possível e começar a agradecer, não acreditar que vai acontecer no futuro, acreditar que já é real. É como alguém que já tem certeza que está a caminho, que já recebeu, só falta o carteiro entregar, entende? Quando você faz um pedido na Amazon, no Mercado Livre, você já comprou, já é teu, só não está na tua porta da tua casa, porque tem um processo entre sair da loja e chegar na tua casa. É mais ou menos essa a sensação que eu tinha em relação ao carro. Eu sabia que já era meu, estava no plano espiritual e que Deus iria arrumar meios para trazer até mim. E ok. Aí o que foi que eu fiz, que foi o segundo passo? Eu fui pesquisar na internet e comecei a ir nas lojas de carro. Aí eu lembro que eu falava, amor, bora lá. E ele dizia assim, mas a gente vai entrar na loja, amor, falar com o vendedor, a gente não tem dinheiro pro carro não. Aí eu falava, amor, ninguém precisa saber que a gente não tem dinheiro, mas vamos pelo menos olhar as opções e vamos ver, gente, eu acredito em Deus, Deus proverá, fará alguma coisa acontecer. Aí eu entrava nas lojas, nas concessionárias, olhava os carros, entrava nos carros, né, e o Elcio coçando a cabeça, tipo, a gente tá aqui, mas a gente não tem. Mas na minha cabeça eu sabia que eu não tinha, mas Deus tinha para me dar. Aí eu fui olhando os carros e eu me portava como alguém que tinha sim o dinheiro para dar de entrada. O vendedor nem desconfiava que eu não tinha, porque meu comportamento era de quem tinha sim. Tipo, meu pai é rico, né? Meu pai, o meu pai celeste. Então eu fui entrando nas lojas e eu falava assim, faz uma simulação, quanto é que fica? Eu sentava na mesa do vendedor e ele simulava o valor das parcelas e todo lugar que eu ia, eles exigiam entrada. E era nisso que estava a nossa dificuldade, porque a gente não tinha. E aí eu falava, simula aí dando 5 mil de entrada. E ele fazia a simulação. Agora 3 mil. Aí ele fazia a simulação. E aí fomos... passaram-se, eu acho que passou um mês e meio, porque era mais no fim de semana que a gente ia nas concessionárias, até quando tinha feirão, a gente ia também. Aí um dia a gente entrou na Volkswagen e mais um dia procurando carro, um dia normal, entrei lá até meio sem expectativa, mas fazendo a minha parte, eu sabendo que Deus iria fazer a dele. E aí entrei lá, olhamos os carros, eu entrei em alguns, e até que eu olhei pro vendedor, acho que eu senti uma abertura com ele, eu falei assim, ele fez as simulações lá com entrada, eu olhei e disse assim,
deixa eu ser bem sincera com você, moço. Eu falei para ele, eu não tenho nada para dar de entrada agora. Você tem algum carro que possa ser vendido sem dar entrada? Eu nem especifiquei que carro eu queria, mas olha só, gente, na época a gente dirigia muito um Gol de 4 portas que era da mãe do Elson, da minha sogra, que ela não sabia dirigir, então o Elson dirigia para ela. E aí esse carro a gente gostava muito, porque era um carro econômico, e nessa época a economia era o nosso sobrenome, era mais importante para nós. E 4 portas era importante também, direção hidráulica era importante também. Então a gente já gostava do carro da minha sogra que tinha isso e a gente já dirigia ele. Aí eu já tinha isso dentro de mim, mas eu não procurei específico por esse carro. Mas quando eu falei para o vendedor, você tem algum carro que possa ser vendido sem entrada? Porque eu realmente não tenho agora. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu tenho um, vem aqui comigo. Aí nos levou lá pro galpão da Volkswagen e lá no final, sozinho, num espaço vazio, tinha um Gol prata, 4 portas. Ele disse, esse aqui eu consigo fazer sem entrada para você. E era 0 quilômetro, gente, 0 quilômetro. E a gente tinha ido em lojas de carro usado, carro zero, mas usado também. E aí ele explicou, 4 portas, tem o vidro elétrico só na frente, atrás é manual, é mais simples, mas ele tem direção hidráulica, 4 portas, tem ar-condicionado, e lá a gente morava no Amapá, e lá é muito quente, então tinha que ter ar, ainda mais vindo um bebezinho. E aí ele falou, posso fazer essa entrada. Aí eu disse, ai, que maravilha! Aí ele fez a simulação lá pra mim. E imagina, eu estava esperando que as parcelas fossem ficar muito altas, mas naquela época, gente, a parcela ficou em torno de 800 e alguma coisa reais. O que não era uma parcela alta de carro, né? Tão alta assim, e que cabia no nosso orçamento. E não sei como, não me pergunte como, porque para todo mundo que eu falava que eu tinha comprado aquele carro sem entrada, com 0 de entrada, eu pagava 800 reais na parcela, as pessoas não acreditavam, não é possível, você pagou alguma coisa de entrada, porque a parcela tá baixa para 0 entrada. E também muita gente me falou assim, não é possível, nenhuma concessionária vende sem entrada. Então para as pessoas que eu contava, parecia que eu estava mentindo. Mas foi um milagre mesmo, gente. Foi Deus proverá mesmo na minha vida naquele momento. E até lembro que quando chegamos com o carro na garagem da casa dos meus pais, meu pai olhou e falou assim, como vocês compraram esse carro? Com que dinheiro vocês compraram esse carro? E eu falei assim, com 0 de entrada. Aí ele disse, vocês devem pagar uma parcela absurda. Eu disse, não, 800 reais. Ele, como assim? Então foi realmente um milagre. Então esse carro a gente ficou com ele por 5 anos. Foi nosso guerreiro, né? É um carro muito amado. A gente terminou de pagar ele tudinho. E a gente só vendeu ele para quando a gente se mudou a primeira vez para os Estados Unidos, que a gente vendeu ele. Mas ele ficou os 5 anos na nossa vida junto com a gente. Foi muito, muito especial mesmo, né? Então, essa foi uma forma de cocriação, só que foi inconsciente. Eu não sabia que aquilo era cocriação, que era lei da atração, que eu tinha que mudar minha vibração. Mas eu tinha muita fé e confiava que Deus ia fazer por mim aquilo que eu não podia, aquilo que humanamente não estava no meu alcance. Então isso aí, gente, já eu espero que você tenha pegado algumas dicas aí, né? Primeiramente não olha para a tua situação atual, porque isso vai te limitar, você vai achar que você não pode, e tem muita gente que se paralisa já aí. Eu nem vou comprar um carro mesmo precisando porque eu não tenho dinheiro. Aí senta a bunda na cadeira e não faz mais nada. E não se permite nem sequer visualizar, nem vou visualizar porque eu sei que eu não posso comprar, nem vou entrar na loja para olhar porque eu não tenho dinheiro, não é pro meu bico. Você está cada vez mais indo para uma vibração oposta à vibração do seu desejo. E a lei da atração, ela opera assim, é como uma sintonia de radiofrequência. Você, para ouvir a música da rádio 94,9, 95,9, você tem que ajustar a frequência de rádio para que você capte naquele aparelho de rádio o sinal da transmissão daquela rádio.
Assim também com o carro que você quer manifestar, você tem que sintonizar. E o primeiro passo em sintonizar é você acreditar que é possível, apesar das circunstâncias. Então, não se limite pelo dinheiro, não olhe pelo preço da etiqueta. Decida o que você quer, o carro que você quer, e deixe o resto com a lei da atração. Faça a tua parte, que são pensamentos, sentimentos, emoções e ações em direção a isso. Conforme foi o que eu fiz, de pelo menos ir olhar, de entrar nas lojas, de simular, de sentir o carro, sentar no carro, pegar no volante e mesmo sem dinheiro, faça isso com a confiança de que você está fazendo a sua parte, o universo, Deus vai fazer a dele, ok? E o próximo relato já é um relato já mais consciente, né? Um relato consciente. A gente já estava morando a primeira vez nos Estados Unidos e a gente também com dinheiro muito apertado, né, como estudante, não tendo muito dinheiro para gastar, ganhando em real, gastando em dólar, muito difícil. E nessa época até a gente pegava comida de doação, porque ajudava muito, muito, muito mesmo. Foi até emocionante essa segunda vez que a gente veio. Agora a gente foi ao local e olhou com tanta gratidão, a gente fez uma oração agradecendo e olhando com muita gratidão para aquele local onde a gente várias vezes foi salvo, né, por comida doada, que aqui tem muito, aqui nos Estados Unidos, essas casas, esses lugares onde você ganha comida de qualidade doada. Aí, ok, então a gente estava numa situação um pouco difícil e a gente decidiu que queria comprar um carro. E queria um carro melhor, um carro novo, porque para dirigir na neve é muito perigoso, um carro que não é tão bom. E aí eu comecei a testar, já estava acreditando em lei da atração, já estava estudando tudo isso, e aí eu comecei a criar coisas, tipo imaginar que o Elcio ia amanhecer e ele ia escolher a blusa tal, e ele amanhecia, escolhia aquela blusa, coisas assim pequenas eu fui começando a manifestar e decidi que ia manifestar o carro. E como foi que eu fiz? Eu comecei a usar conscientemente a visualização, já aliada ao meu entendimento do funcionamento da lei da atração. E aí eu visualizava que eu visualizei uma cena, que é a cena final, que inclusive Neville Goddard fala que é a técnica do fim do filme, que você visualiza já o final. E o final era assim: o Elcio tirando um selfie, ele e o Max, nosso filho, e o carro novo atrás. E era essa a cena. E o carro novo atrás. E aí eu visualizava que ele estava com uma blusa quadriculada, preta com azul. Que eu gostava muito que ele usasse essa blusa quadriculada de botãozinho, que ele estava com essa blusa e ele tirava selfie e o carro estava atrás. Conseguimos. Eu fiquei visualizando vários e vários dias, semanas, essa mesma visualização. Já do final, ele tirando a selfie, a gente celebrando que o carro estava na nossa garagem, no nosso estacionamento. E ok, aí quando foi... a gente foi olhar nas lojas, sempre tendo a nossa parte da ação. Olhando nas lojas aqui e ali, tinha um que parecia que ia dar certo, acabava não dando certo, enfim. Aí o que aconteceu? Quando a gente viu um carro, que era um Elantra preto, muito bonito, e a gente gostou muito, o Elcio gostou muito, só que ele estava um pouco caro para aquilo que a gente estava esperando, né, gastar com a entrada. E aí a gente ficou um pouco, poxa, não tem como ser a entrada que a gente tem. Aí ele disse, olha, não sei se o banco vai aprovar. Vamos ver, né? Porque vocês não têm, assim, muito crédito aqui nos Estados Unidos, vocês são estudantes e tudo mais, então tudo contra nós. Aí o que aconteceu? Ele ficou de dar uma resposta para nós, né? O rapaz da concessionária. Aí nisso... O que aconteceu de manhã cedo, quando eu estava acordando, o Elcio estava escolhendo a blusa. E ele escolheu a blusa quadriculada azul com preto. Aí naquele momento que ele escolheu aquela blusa e começou a vestir, eu disse, veio uma certeza no meu coração, uma convicção. É hoje que a cena da foto vai acontecer. É hoje. Veio essa certeza, sabe? Veio uma certeza, não era uma certeza, era uma convicção. Eu sabia, é uma coisa inexplicável.
E aí foi se passando o dia, já ia parecendo que não ia mesmo acontecer. Aí o rapaz, quando deu assim, umas 4 horas da tarde, o rapaz ligou dizendo, olha, venham aqui que eu achei um banco que aprovou. Aí a gente, uau, fomos correndo para lá já. Eu acho que era umas 6 horas da tarde, 6h30, quando a gente finalmente conseguiu fazer a foto da minha visualização. E eu não falei, amor, vem fazer foto. Não, eu fiquei assistindo, porque eu tinha tanta certeza que aquela cena iria se manifestar. E aí ele estacionou o carro, aí ele disse, amor, vem cá, Welson, vamos tirar uma selfie aqui com o nosso carro novo. Aí abracei o Max, ele me abraçou e ele tirou a selfie. Gente, eu fiquei assim, muito feliz, porque eu tava rindo, porque ele escolheu a blusa da visualização. Eu senti a certeza de manhã, quando ele escolheu a blusa, que era naquele dia que o carro ia se manifestar. E no final, eu não chamei ele para tirar foto, deixa eu ajudar a lei da atração. Não, eu deixei. Ele me chamou para tirar a foto, tudo aconteceu e eu só observei aquilo que eu havia escolhido. É esse o segredo, gente. É você fazer a sua parte com confiança de que a lei da atração, as forças do universo vão fazer a parte delas. As leis vão fazer a parte delas. A lei da atração vai fazer a parte dela. Não é você ficar tentando atrapalhar a lei da atração. Não, é você entender como funciona o processo, fazer a sua parte e assistir. Pega um balde de pipoca e assiste o negócio se manifestar. Então foi desse jeito o nosso segundo carro. A gente teve outro carro antes, mas assim, de cocriado, manifestado, foram esses dois as experiências mais fortes que a gente teve, né? E outro carro que para mim essa foi a experiência mais impactante de todas, de manifestação de carro, porque foi um carro que era um carro que parecia muito caro para nós, que foi a nossa Jeep Compass. Maravilhosa. Eu coloquei há um ano e meio atrás, antes da gente manifestar a Jeep Compass, um ano e meio atrás, a foto de uma SUV branca dentro da minha caixinha dos sonhos. E eu dizia assim, o carro da minha família é uma SUV branca, uma SUV branca. E eu não imaginava se era Jeep, o que era, mas eu achei uma SUV, não entendo muito de carro, branca, e coloquei lá. E, gente, não era a mesma Jeep que eu tinha botado na caixinha dos sonhos, a foto, né? Aí, ok. Aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente decidiu, vamos comprar um carro? A gente ficou 4 meses em Brasília, morando em Águas Claras, sem ter carro. E o que aconteceu? A gente decidiu que queria comprar um carro. Aí eu tava grávida de novo, igual da primeira vez, né? Grávida de novo agora do Alex, o nosso caçula. E eu disse, amor, vamos precisar de um carro mesmo, não dá pra estar andando de Uber. Apesar de que tudo é aqui pertinho, mas vamos comprar o nosso carro. Aí veio aquilo, poxa, e o carro que tá na minha caixinha dos sonhos? Eu fui olhar o preço, nossa, é um carro de mais de 100 mil reais. É um pouco valor alto, tá vindo bebê aí e tudo mais. Eu fiquei assim, meio receosa de dar tudo isso num carro. A gente tinha assim um valor de entrada, porém a gente estava receoso de gastar uma entrada alta num carro, né? E nem sabia se a gente ia ser aprovado ainda. Aí ok, aí o que eu fiz? Eu falei assim, amor, bora comprar um HB20 que é mais barato, cabe nossa família também, mas não era o que o meu coração queria. Meu coração queria muito uma Jeep Compass. Quando eu vi a Jeep Compass, eu disse, nossa, esse carro é o perfeito, é o carro que eu quero, né? Eu fiquei apaixonada, eu não conseguia parar de pensar. Mas, olhando para a limitação e para o medo, eu fiquei assim, não, amor, vamos comprar uma HB20. Aí começamos a olhar e não tinha muita energia elevada. Aí eu falei assim, Centelha, eu quero um carro que eu me sinta próspera dentro dele. Eu quero me sentir próspera. Independente se é uma Jeep, qual é o carro, eu quero me sentir próspera, eu quero me sentir rica, abundante dentro desse carro. Eu quero um carro que me faça eu me sentir bem financeiramente. Aí passou, eu contei já essa história em outro vídeo mais antigo, passou uma época aí e a gente foi visitar lá minha família no Amapá, e lá os carros são mais em conta, porque tem isenção de imposto, enfim. E
uma coisa vai, outra vem. Aí fui convidada para ir na concessionária porque um amigo nosso iria comprar o carro dele lá na Jeep. E aí eu não queria ir, eu disse, mas não tenho dinheiro para estudo de carro não, mas me levaram arrastada. Olha, lei da atração tem seus caminhos. E aí o que aconteceu? Chegando lá, ele falou assim, olha, ela tem dinheiro aí, ó, ela é youtuber famosa, tem dinheiro. Vende logo uma Jeep pra ela. E eu, ai meu Deus do céu. Aí o vendedor grudou em mim igual um carrapato, graças a Deus. Ele foi insistente, mas era a lei da atração usando ele. E aí ele fez eu entrar na Jeep, ligou e falou todos os benefícios do carro. E quando eu coloquei a mão no volante e senti o carro ligado, eu ouvi a minha centelha falar, e esse carro? Nesse você se sente próspera? Aí eu, poxa, nossa, minha vibração foi lá no teto. É esse mesmo. Então é esse o seu carro. Ah, gente, não sabia como ia manifestar. Mas várias coisas aconteceram. O carro teve um desconto de mais de 50 mil reais por várias questões lá, porque era carro que estava no pátio, estava virando o ano e eles queriam também, né, passar para frente esse estoque de carro do ano anterior para pegar carro que era do ano 2020, né, 2020. Eles não queriam 19 e 20, eles queriam 20 e 20. Então foi no final ali de 2019 a gente conseguiu comprar o carro. Gente, que coisa mais linda. Ele veio com um laço de fita vermelho, tem até a foto ainda dele. Que coisa linda, vou pedir para colocar aqui na tela. Que foi assim um sonho maravilhoso realizado. E a lei da atração fez com que o carro fosse o preço que a gente podia pagar de forma confortável. Foi muito legal mesmo, foi muito maravilhoso isso, né? Então essa outra dica que eu dou para você, quando você não souber exatamente o carro que você quer, pense nas características do carro e principalmente como eu vou me sentir dirigindo esse carro. Como eu vou me sentir? Como eu quero me sentir dirigindo esse carro? Foca no sentimento que aquele carro vai trazer para você. Então, isso ajuda muito, porque focar no sentimento, em como você vai se sentir dirigindo o carro dos seus sonhos, vai ajudar a potencializar o sinal eletromagnético que você envia para o universo, para que te conecte com a frequência do carro dos sonhos. Então, o sentimento ele é muito mais poderoso que o pensamento, tanto que não adianta pensar sem sentir, que não manifesta, não tem poder de cocriação. Apenas o pensamento é desprovido de sentimento. Por isso, foque muito mesmo no sentimento. Esse último carro que eu falei para vocês, a Jeep Compass, eu tive muito pensamento negativo na época que me impedia de manifestar o carro. Porém, o que me salvou foi a sensação de prosperidade que eu tinha quando eu me imaginava dirigindo o carro, compreende? Foque na sensação. Como eu vou me sentir quando eu dirigir o carro dos meus sonhos? E aí você se visualiza dirigindo o carro, passando a mão no volante, qual a sensação, como você se sente? Ai, me sinto livre, eu me sinto... Vai falando esse sentimento. Aí a tua visualização vai ser potente. Por quê? Só visualizar sem acreditar não adianta. E muitas vezes é difícil a gente botar sentimento, botar emoção quando a gente não acredita, quando a gente olha para a nossa conta bancária e diz, não é possível. Então, ao invés de você tentar forçar um sentimento, pergunte para a sua mente, como vou me sentir quando eu estiver dirigindo o meu carro novo? Aí você vai visualizar e deixar que o sentimento venha como resposta a essa pergunta que você fez. E uma última dica que eu gostaria de deixar para você é que você se conecte com a memória, a consciência do carro. Exatamente. Os átomos têm consciência, gente, em seu próprio nível e grau. Um carro é uma combinação de átomos conscientes. Quando eles se unem para se tornar um objeto que tem uma função e um objetivo, ali se torna como se fosse um ser consciente.
Compreende? É claro que não é igual um animal, uma planta, um ser humano, porém tem consciência em seu próprio nível, sim. A consciência do carro não são mais átomos aleatórios, são átomos que se uniram em grupo para formar um veículo que tem uma memória de que a sua utilidade é transportar pessoas. Né? Então, ele capta também as memórias e a vibração dos antigos donos, da própria concessionária, da marca, da família da onde esse carro veio, que é a marca dele, né, gente? Tudo isso. Então, ao você pensar no seu carro, adote ele como se fosse um filho. Eu sempre ouvia que carro é uma família, porque você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar. Então não olha como um objeto, uma máquina para ser usado, como fosse um escravo. Não. Olhe para o teu carro com carinho, dê um nome, ou melhor, pergunte qual é o nome do seu carro. Desde que a gente compreendeu isso, a gente sempre chama aqui na nossa família os nossos carros por nome, a gente dá nome para eles e a nossa relação com eles muda muito. E aí protege o carro de acidentes, protege o carro de ter algum dano nele ou alguma coisa assim. E desde já, antes de manifestar, você já pode falar com a memória do carro, você visualiza e diz assim, qual é o seu nome? Carro dos meus sonhos, que eu sei que já existe, que já está aqui. Né, está aqui em forma de onda de informação, qual é o teu nome? E ele vai dizer o nome dele, e aí você já vai dar um nome para esse carro dos seus sonhos. Isso vai trazer mais emoção, mais sentimento e mais tangibilidade para essa visualização. Além de sempre perguntar como vou me sentir quando estiver dirigindo, aí você fala o nome do seu carro, tá? Não é o nome da marca do carro, um nome mesmo, que o teu carro vai dizer qual é o nome dele, né? Então, você pode batizar também. Por exemplo, a nossa Jeep Compass, a gente batizou junto com o nosso filho Max, a gente batizou de Buzz. O Buzz Lightyear, sabe, do Toy Story, a gente chamava ele de Buzz. E a gente gostava muito dele, sabe, um carinho muito grande. E você vai perceber que depois que você quiser vender, a energia dele vai ser tão boa que vai ter gente brigando para comprar. Isso você faz com casa, com apartamento, com carro, com todos os objetos que você utilizar. Entender que tem consciência em seu próprio nível e que você tem que tratar tudo com amor, com respeito, com carinho. Tá? Eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido clareza para você que está buscando manifestar o seu carro também dos sonhos, tá bom, gente? Uma coisa de carro dos sonhos não é sobre ostentação. Eu sempre penso sobre uso, sobre utilidade e sobre como eu vou me sentir dirigindo esse carro. Então também se pergunte, como eu vou me sentir dirigindo o carro? Né? Por exemplo, tem gente que não gosta de Jeep Compass, tem gente que prefere outro tipo de carro, caminhonete, né? Tem gente que prefere um carro mais esportivo, mas eu pensei na minha família, em um carro que fosse mais família, maior. Então pense também de uma forma que vá se encaixar para você e que como você vai se sentir. E outra coisa, não olhe para as circunstâncias atuais, olhe para a lei da atração, para a sua consciência que manifesta a realidade física. Não é na matéria que se manifesta a matéria, é na consciência que você manifesta o que você vê no mundo físico. É a mente a causa e a vida é o efeito. Por isso a importância da reprogramação mental positiva. E se você não está sabendo, uma grande novidade é que já está em pré-venda o meu novo livro, por enquanto disponível apenas para alunos do nosso curso Minutos de Inspiração, pois é o curso que inspirou o livro. Então, quem entrar agora para o curso Minutos de Inspiração vai ganhar de presente o livro com frete grátis chegando na sua casa. O curso Minutos de Inspiração é um programa com 90 vídeos curtos que vão de 3 a 6 minutinhos para você assistir na primeira hora do seu dia. Assim que você acorda, então você já assiste o vídeo que não vai te tomar mais do que 5 a 6 minutinhos. Alguns vídeos são 3 minutos e isso vai te ajudar bastante. E vai chegar na sua casa com frete grátis o livro Minutos de Inspiração, que é o meu novo livro em parceria com a editora Alfabeto.
tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer a página do Minutos de Inspiração e dar uma olhada na capa tão linda do meu novo livro. Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz.